Fala minha gente, beleza? Sou o professor Fábio de Almeida e agora a gente vai falar de funções, beleza? Vamos lá, antes de falar de função, vamos falar de plano cartesiano, né? É uma representação do par ordenado, tranquilo? Eu tenho um plano cartesiano aqui, é um eixo ortogonal, quer dizer o quê? Que eles formam um ângulo de 90 graus, beleza? Aí vamos lá, aqui na horizontal é o eixo X, que é conhecido como abscissas, eixo das abscissas, e o que está na vertical é o eixo Y, conhecido como eixo das ordenadas, beleza? Lembrando o seguinte, ó, o ponto 0, 0 é o quê? Origem. Então vamos lá. Olhando para horizontal aqui, ó, ao lado direito da origem é a parte positiva e a esquerda da origem é a parte negativa, para o eixo X, beleza? Olhando agora aqui na vertical, abaixo do zero é a parte negativa do eixo das ordenadas e acima do zero aqui é a parte positiva do eixo das ordenadas. Coloquei essas reticências aqui, quer dizer que esse eixo ele é o quê? É infinito, beleza? Vamos lá. Como é que eu vou representar aqui o ponto 2 e 1, né? Então, né, ó, o primeiro número que eu falei é o quê? 2. Então, ó, digamos aqui, cada tracinho desse corresponde a uma unidade. Esse aqui é o ponto 2 em X e 1 em Y. Então, é sempre nessa ordem. Primeiro X, depois o Y, tá? Agora, uma observação que é muito importante. Quando o ponto está em cima de um eixo, o valor no outro é zero. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse ponto aqui. Esse ponto ele está em cima do X, quer dizer o quê? Que no outro, o valor dele correspondente a Y é zero. Então, esse ponto aqui é o 4 e 0. Beleza? Esse daqui seria o 0 e menos 2, porque ele está em cima do eixo Y, né? Lembrando que primeiro é sempre a parte do X e depois o Y. Tranquilo? Tem que prestar atenção, porque se confundir você vai estar colocando o ponto errado. Eu não vou ficar fazendo muitos pontos não, rabiscando, senão vai ficar muito bagunçado, beleza? Mas a princípio é isso. Primeiro o ponto em X, e depois, primeiro abscissa e depois ordenado, beleza? Agora, o que são relações, né? Primeiro, dado o quê? Dois conjuntos A e B, né? Relação é o quê? Todo subconjunto do produto cartesiano A em B, beleza? Ou pode ser B em A também. Então aqui, ó, eu tenho o conjunto A e o conjunto B. Lembra o produto cartesiano? O produto cartesiano é o quê? A gente viu na aula de conjunto, né? Primeiro elemento do primeiro, se é A cartesiano B, quer dizer o quê? Que é o par ordenado, primeiro é o par ordenado aqui. É constituído do quê? Do par ordenado. Primeiro, esse conjunto aqui, e segundo, primeiro elemento desse conjunto e segundo elemento do outro conjunto. Se fosse B cartesiano A, seria o contrário, né? Primeiro elemento em B e depois em A. Então aqui, A cartesiano B, eles têm esses elementos aqui. Agora, beleza, o que seria a relação? Coloquei uma relação de A em B, agora essa relação está explicando o quê? X e Y, que é o quê? Que é o par ordenado aqui, sendo o quê? Que X é igual a Y. Então, o meu par ordenado, a minha relação aqui vai ser o quê? Sempre quando um número de X for igual ao número de Y. Nós teremos aqui nesse exemplo o quê? Esse ponto aqui e esse ponto aqui, que é 1 e 1, X igual a Y, e 2 e 2, X igual a Y. Se você parar para observar, todos esses pontos aqui possuem valores diferentes. Tranquilo? Agora, relação inversa. Inversa é o quê? De ordem inversa. Se essa relação aqui é A em B, a inversa seria B em A. Tranquilo? Agora vamos lá. Funções, né? O que é função, né? Toda relação que associa a cada elemento de A a um único elemento de B. Beleza? Essa aqui é a notação de função. Ó. F de função A em B. Beleza? Quer dizer o quê? Função de A em B. Tranquilo? Agora aqui, esse exemplo aqui, ó. Eu tenho conjunto A e tenho conjunto B aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? O conjunto de A, ele está indo somente a um único elemento de B. Isso é função, né? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei, ó, F de A do elemento A é igual ao elemento B. Tranquilo? Esse conjunto aqui, onde que parte, a gente chama de domínio. Vou botar aqui domínio. Vou abreviar, vou botar dom. Esse conjunto B aqui, ele é chamado de contradomínio. Vou chamar de CD. Beleza? Agora, imagem são os conjuntos, são os elementos do contradomínio que são selecionados, ou seja, que recebeu uma flecha aqui.
Então a imagem nesse caso aqui, ó, seria o quê? O 2, o 3 e o 4. Que a gente chama de imagem. Tranquilo? Agora tem um detalhe muito importante. Para ser considerado função, eu tenho que todos os elementos daquele tem que estar associado a algum outro, a um elemento do contradomínio. Então, por exemplo, se eu tivesse um outro elemento aqui que ele não estivesse relacionado a nenhum outro do contradomínio, eu não teria função. Beleza? Não existiria função. E também, se eu tivesse um único elemento aqui, em duas imagens, se tivesse dois elementos saindo daqui, isso também não poderia ser considerado função, beleza? Porque um elemento ele não pode ter duas imagens. Tranquilo? Então vamos lá. Como é que a gente determinaria esse domínio? Em resumo, o domínio é o conjunto dos números reais. Mas teremos algumas restrições, né? Ou seja, que nem sempre vai ser possível representar o conjunto dos números reais. Vamos lá. As restrições são essas. Denominador de fração. O denominador ele tem que ser diferente de zero. Porque se o denominador for igual a zero, eu vou ter alguma coisa em cima, 1 sobre zero. Isso aqui não existe. Beleza? Agora, quando eu tenho raiz de índice par, o que é índice par? Todo número terminado em 0, 2, 4, 6, 8. Beleza? Então, quando eu botei aqui, ó, n for par. Então, toda vez que eu tiver raiz quadrada, quarta, sexta, tudo o que está dentro, o radicando, ele tem que ser maior ou igual a zero. Beleza? Por quê? Porque se ele for menor que zero, vai entrar no conjunto dos números complexos. A gente já viu isso na aula passada. Tranquilo? E agora, quando eu tenho uma fração onde o denominador é um radical? Então, a mesma coisa, né? Essa restrição só vale se n for par. Esqueci de colocar aqui. Beleza? Então, nesse caso, o denominador aqui, o radicando aqui, vai ser somente maior que zero. Então, por exemplo, aqui, como é que a gente determinaria o domínio dessa função aqui? Tá vendo aqui? Isso aqui é o denominador de fração. Então, o que está no denominador, ele tem que ser o quê? Diferente de zero. Então, x mais 1 tem que ser o quê? Diferente de zero. Jogando 1 para lá, fica o quê? X tem que ser diferente de menos 1. O que é esse x diferente de menos 1? Ele pode ser qualquer valor menos o número 1. Beleza? Tranquilo? Então é isso, gente. Ó, espero ter ajudado vocês de alguma forma. Eu peço que, se vocês tiverem dúvida, postem nos comentários e se inscrevam no canal para ir acompanhando as novidades, tá? Um abraço a todos e fiquem com Deus.